L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Essa caralho, velho, 106, agora 107 episódios com você, nem sei por que faço isso, eu só tô fazendo. Mas aqui, ó, vamos lá, vamos começar então. Estamos aqui hoje, episódio especial, participação especial do Para Acabar com o Juízo. Estamos com o Matheus Cian aqui, meu grande amigo, e para desvendar esses mistérios do capítulo 3 aqui, é antropólogo. É isso mesmo, Matheus? Dizem que sim. Pega mal dizer que é antropólogo? Ultimamente tem pegado mal, mas eu não faço questão, não. Viaja, cara, mas, pô, tem um campo editorial da Ubu ali todo pra vocês estão best-sellers aí sendo enquadrados, né, pô. Mas é só eles, né, cara? É só eles, aí fica foda. É uma nata, assim, é o creme de la creme da antropologia? É a antiga, é a atual Kozak Naif, né? Só eles que dão moral. É verdade, né, velho? Tem uns livros da Kozak Naif que acabaram lá no Ubu. Pô, tô aqui com o Matheus pra gente ler um pouco do Antiédipo, como sempre, cara, e qualquer parada, né? Como esse capítulo 3 tem muito desses elementos de antropologia, etnopsicanálise, esse caralho toda, convidei o querido Matheus, que na verdade já tinha prometido desde o primeiro capítulo, né, que você ia vir, você falou, né, porra, quando chegar no capítulo 3 me chama, eu chamei, aí chegou agora. O que você tem... Falei. Não, falei na experiência de nunca vir, né, que, pô, era 2020, né? Você, tipo assim, prometeu... Joguei pro futuro. Cruzando os dedos pra que acabasse até lá, né? Esse cara já terminou. Pô, que obsessivo, cara. Ele tá lendo ainda. Que isso? Não tem tanta página assim pra ler. Sozinho ainda, né, cara? Pô, aí, enfim. Nem sei se alguém vai separado, mas aí, esses dias, não sei se foi você, não sei se você passou pra alguém, mas alguém tá ouvindo bastante, assim. Às vezes dá pra perceber, não dá pra entender direito os dados, mas dá pra ver que as pessoas estão, às vezes, assistindo na sequência, maratonando, assim, sabe? Dá pra ver que pegaram os episódios mais antigos. Olha só que legal. Mas começou a rolar. Mas, cara, você falou que deu uma escutada no episódio anterior. Qual que tá até agora a sua impressão geral, assim, do terceiro capítulo do Antiédipo? Qual que é seu contato? Mas, não sei, assim. Eu ouvi o último episódio, né? Porque como eu fui fazer campo, né? Eu não ouvi, assim, os anteriores. Mas... Não sei, tô pensando, pô, é porque esse capítulo é bastante complexo, né? E ele vai falar coisas assim que ele só vai explicar no final, né? É verdade. E aí acho que ele passa muito por alto, assim, né? Nos temas, assim, que são da antropologia, que são da sociologia, enfim. Então é um pouco difícil, assim, esse começo. Não, e fora que eles estão, tipo, inventando uma linguagem da cabeça deles para fazer quase uma antropologia via esquizoanálise, assim, né? Não é um negócio tão... Eles vão se apropriando, né, de um monte de conceito da antropologia mais clássica para fazer a gastação deles, assim. Né? Sim. E só uma última pergunta, assim, mais de experiência do seu campo e tal, dos seus estudos. E esse blend, assim, que eles vão fazendo de marxismo, psicanálise, antropologia, é uma parada nova, muito doida, porque eles também vão colocando muito essa coisa da produção, né? Eles vão colocando muito da produção material e da produção de vínculos, de laços, de filiação. Você vê isso em outros lugares, assim, por exemplo, Levi-Strauss, a gastação deles, assim. Não, total deles, assim. Pode crer. Apesar de que o Levi-Strauss, enfim, não sei. Eu contei a opinião. Mas dá uma gastada aí, pô. Fala aí. Não, eu vou pensar. Ao longo do... Vamos ter 20 minutos aqui, né? Pode ter 30, com convidado é 30. Ó, 20. Pô, 30. Você tem que ir embora? Sim. Você vai ver, o tempo vai voar, cara. Você vai... Calma aí, que horas são agora? 10h28. Vou estar aqui secretamente para 10h55, não se fala mais nisso. Negociações aqui, brabas. E o foda é isso também, né? Eu pensei que a gente estava no começo do 3.3, mas a gente está mais ou menos na meiuca. Você quer ler um pouco ou eu leio eu? Não, vou deixar com a casa. Tá bom. Pô, mas esse capítulo é enorme, né? É o maior capítulo, assim, né? Do 3? E é o mais interessante.
Aham. O 3, eu acho o 4 mais interessante, assim, eu sou sempre partidário do quarto capítulo, o primeiro e o quarto. Mas é o maior? Maior. 185 até 361. Aí o outro é da 361 até 450. Matematicamente, isso é o maior capítulo mesmo? Pô, matemática fica aí para matemática, né? Fica aí, né? Eu sei que o Henrique Allier, que é um cara que foi aluno de Deleuze e tal, que ainda vive francês, né? Escreveu Capital e Guerra com Lazarato. Ele tem um livro que se chama só Como Ler Selvagens, Bárbaros e Civilizados do Antiédipo. Não sabia que tinha esse livro. Tem esse livro, Como Ler. Tem o manual. Aí o manual é maior que o capítulo. Assim. É aquela coisa de francês. Achou aí? Como Ler. Aham. Fica a dica. Mas, cara, vamos lá. A gente conversa mais ao longo. Ó, se o corpo pleno se assenta... Só lembrando aqui, né? A gente estava falando dos dogons, essa questão do uno e do do, né? Do uno e do dois primitivo, de uma... apenas diferenças de intensidade, né? Mesmo nas linhagens filiativas, nas linhagens familiares. Vamos ver como é que a gente embarca nisso. Se o corpo pleno se assenta sobre as conexões produtivas e as inscreve numa rede de disjunções intensivas inclusivas, é preciso ainda que ele reencontre ou reanime as conexões laterais nessa própria rede e as atribua a si próprio como se ele fosse a causa. Vou seguir só um pouco para ver se eles dão uma mesmo. São estes os dois aspectos do corpo pleno: superfície encantada de inscrição, lei fantástica ou movimento objetivo aparente, mas também agente mágico fetiche, quase causa. O que te chega aí dessa parada aí? Olha. Você vai fazer cortes depois, né? Não. Eu tô lendo ainda, hein? Não, pô, mas é no seu tempo, não se sinta pressionado, não, pô. Aqui é do jeito que aparece mesmo. Pô, eles estão com essa ideia que eu acho interessante, assim, acho que é uma conversa legal. Tem uma ideia desses 3 corpos sem órgãos que eles vão falar, são 3 superfícies de inscrição, né? O corpo da Terra, o corpo do déspota e o corpo do capital, tá ligado? Separado essa divisão, que aí é exatamente essa divisão que é selvagens, bárbaros e civilizados. Quando eles estão falando aqui de corpo pleno, eles estão falando de corpo pleno da Terra como superfície de inscrição dos processos, né? Então, é nesse corpo da Terra que se assentam as conexões produtivas e as inscreve numa rede de junções intensivas inclusivas. Tem essa parada que eles vão ficar o tempo todo trazendo do Marx, né? Vão ter sempre as conexões, as inscrições, os registros e os consumos. Então, tudo que a Terra produz nessa máquina social, ou seja, nesse coletivo, nessa existência coletiva, tudo que a Terra produz, sendo eles mesmos parte da Terra, entra numa rede, se inscreve numa rede de junções intensivas inclusivas, que não se excluem, ou seja, que não há um ou outro, não há o homem ou a mulher exclusivamente, não há o adulto ou a criança exclusivamente, não há o homem ou o animal de maneira exclusiva, né? É sempre diferença de intensidade, mas tudo está parte da mesma produção da Terra. Tá fazendo sentido? Sim, sim. É preciso ainda que ele reencontre ou reanime as conexões laterais nessa própria rede e as atribua a si próprio como se ela fosse a sua causa. Eu não entendi. Esse termo conexões laterais, assim, o que você entende? Às vezes tem uma linguagem mais da antropologia mesmo. Né? Não conheço. Assim. Ou se existe, eu não conheço. Conexões laterais. Em relação de parentesco, não tem a parada de conexão lateral? Tem, mas acho que não nesse sentido. Ah, fala aí. Tô pensando aqui. Pode seguir, assim. Beleza. Porque eu fiquei pensando se conexão lateral não é quando, tipo, classicamente, assim, leigamente, quando unem 2 famílias, não é uma conexão lateral, genealogicamente falando? Tipo assim, você casa com um homem ou com uma mulher, aí não tem uma conexão lateral das famílias, elas não se unem por uma certa aliança, certa clãzice no processo? Sim, mas eu não sei se é isso que eles estão falando aqui, né, em relação ao corpo plano da Terra, né? Porque eu tô gastando sim, porque é preciso ainda que ele, o corpo plano da Terra, reencontre ou reanime as conexões laterais, né?
Quase como se fosse outra. Não é referindo ao corpo planetário, mas a esses, sei lá, efeitos, né? É porque a afinidade entre os índios, né, essa relação de, enfim, você está falando de ligar, né, duas famílias, ela passa também por uma certa, por um certo fundo, assim, né, da Terra, assim, né? Então, por exemplo, existe a afinidade virtual, né, por exemplo, com quem eu posso me casar, mas existe também a afinidade potencial, né, porque o que importa, assim, né, tá nos outros, né? Então, por exemplo, os animais, sei lá, as onças, né, por exemplo, os mortos, né, eles estão nessa chave da afinidade potencial, né? Ela cede aquilo que é importante pro eu, né? Enfim, o eu é composto por essa afinidade potencial. Qual que é a diferença da afinidade virtual e potencial, assim? Que a afinidade virtual ela pode se atualizar, né? De parentesco. A afinidade potencial, não, ela é o fundo virtual, né, de cada sujeito. Tá fazendo sentido, pode crer. Mas aí, ó, quando as pessoas atraem essa própria rede, eles atribuem se próprio como se fosse a causa. É, porque, quer ver, depois eles vão falando. Assim, né, falando isso que nenhum antropólogo explica o que eu tô falando. Mas... Não, pô, aqui ninguém usa esse programa não, cara, fica tranquilo. Aqui... Tá no disclaimer lá, muitas coisas sem referência e mal conduzidas são faladas aqui. Então, tá perdoado, não é pecado. São esses os dois aspectos do corpo pleno. Superfície encantada de inscrição, de onde tudo se produz, eu acho que é isso que eles estão falando, bota fé. Lei fantástica ou movimento objetivo aparente. Será que isso aqui está remetendo ao primeiro? Porque aí tem uma coisa textual, porque depois vem um mais também, agente mágico ou fetiche quase causa. Por isso que eu tô entendendo assim, sacou? Se juntar. Desculpa, você quer um silêncio pra pensar? Não, pode falar. Eu fiquei pensando assim, ó. Os dois aspectos do corpo pleno, eles mandam 3, né? Porque isso é pra 6. Não dá pra ter clareza no texto, eles não tem tempo pra ser claros, né? Então, são esses os dois aspectos, cadê? Superfície encantada de inscrição, vírgula, lei fantástica do movimento objetivo aparente. Aí, como tem um ponto e vírgula aqui, eu acho que essa é a segunda característica. Então, eles estão botando essa vírgula como se fosse semelhante, né? Dizer que superfície encantada de inscrição e lei fantástica do movimento objetivo aparente é a mesma característica. Eu acho que são duas características. Na verdade, a superfície encantada é uma característica, a lei fantástica e o movimento objetivo são a mesma coisa. Agora, e você não acha que estão se remetendo à superfície encantada? Você acha que difere? Eu sentiria que é o mesmo período de característica, entendeu? Tudo isso é uma que são 3, né? Superfície encantada, lei fantástica ou movimento objetivo aparente, assim, né? O lei fantástica no sentido de encantamento mesmo, né? E aí tem uma outra ordem que acho que eles vão trazer a ideia do fetiche, que aí na próxima característica, né? Bom, lei encantada de inscrição, desculpa, superfície encantada de inscrição, lei fantástica como movimento objetivo aparente, mas também agente mágico ou fetiche quase causa. Que aí, não sei, né? Como eles falaram aqui no final, né? Eles acabam sempre duplicando, você gosta do termo do duplo, né? Duplicando alguns períodos, então eu consigo entender, pelo menos eu sinto assim na minha intimidade com o texto, que esse período duplica o período de cima, sacou? Sim. Então, se o período de cima assenta sobre as conexões produtivas e faz inscrição, mas é preciso ainda que ele reencontre ou reanime as conexões laterais, eu acho que essas conexões laterais que se atribuem a si próprios como se fossem causas, é esse ponto do agente mágico ou fetiche quase causa. Seja lá o que são essas conexões laterais aí. Fala aí. Não, pode. É o programa de rádio, assim, você sabe que o Jefferson deles... What a day. Seguimos, então? Seguimos. Eu sou comentador aqui, tá? Tá bom. Não lhe basta inscrever todas as coisas. Ele deve fazer como se as produzisse. É preciso que as conexões reapareçam sob uma forma compatível com as disjunções escritas, mesmo se elas, por sua vez, reagem sobre a forma dessas junções. Eu acho que, enfim, eu não sei se eu falei isso, né? Eu faço trabalho de campo com o Guarani, né? Não falou ainda não. Não falar do seu trabalho? Não em on, né? Foi em off, foi no backstage aí.
Mas, não, só um comentário, assim, né? Porque existe uma disjunção que tem, acho que, tudo a ver com o que o Lorene faz em relação ao dito corpo plano da Terra, né? Que é uma diferença, assim, bastante incomensurável entre eles e os deuses, né? Ao mesmo tempo, assim, que essa é uma diferença completamente respondível, né? Bastante difícil de derrubar um negócio. Ela se faz no corpo, assim, né? Então, por mais que a relação seja entre os humanos e os deuses, né? O próprio corpo do sujeito carrega essa disjunção, né? É mesmo. Então, é como se ela fosse, enfim, como se ela produzisse, né, os seres humanos. Os deuses dão os nomes para os humanos, né? E a parcela de humanidade deles, ao mesmo tempo que essa diferença está no sujeito e ela pode ser, de uma certa maneira, projetada para cima, né? Enfim, me lembrou um pouco essa questão. Assim. Como assim reprojetada para cima? Através dos duplos que conseguem ascender, assim, né? Virarem Nyanderu, de uma certa maneira, né? Nyanderu Mirim. Pode crer. E aí tem um exercício, uma prática para isso? Ou Sim, é a parada que tá acontecendo o tempo não, todo assim? completamente repetitiva e questão de percurso, assim, né? Então, é uma construção cotidiana, né? Pode crer, Manter cara. essas relações, porque essa disjunção, a todo momento ela falha, né? A todo Aham. momento o corpo plano na Terra vai requerir novamente, assim, né? E vai, de uma certa maneira, provar, assim, né, os humanos como falhos, né? Como funcionantes a partir dessa disjunção. Pô, pode crer. E o que caracteriza uma falha, assim? A vida, né? Não, A sim, vida. mas cotidianamente, o que falha, assim, na consideração deles, que você consegue observar que Então, há um entendimento, uma vivência como dos termos, assim, né, para a Terra, assim, né, Tequati, né, que é uma espécie de viver e sofrer, né, desse mundo. Assim, né? As coisas aqui são perecíveis, né? Por isso que aqui, né, na Terra, né, as coisas são um, né? Esse é o problema, né? O um sempre é fadado ao fracasso. Pode crer, que doido. Aquilo que ele está falando nessa página anterior, né, sobre a importância desse um que é dois, né? Enfim, é isso. Não, pode crer, que maneiro, cara. E esse termo, assim, corpo plano da Terra, você consegue ver um paralelo, assim, não uma analogia, não uma estrutura que repete, mas algo que corresponda, assim, no seu campo tipo, te serve essa ideia? Não sei, tô pensando ainda. Entendi. Mas acho que essa relação, né, entre os deuses, assim, né, e os humanos, né, tem um pouco a ver, assim, com esse espaço de inscrição, né, e com aquilo que enfim, faz com que as coisas sejam produzidas a partir deles, né. Enfim. Pode crer, pode crer. E tem uma relação com terra, assim? Tem um uso e relação com a terra? Como assim? Não, se é recorrente, assim, galera falar de terra, pensar em terra, ter a terra em consideração, assim, sabe? Tem a terra em consideração, mas é uma terra sempre, digamos, parcial, assim, né? A ideia de uma terra, essa imagem que a gente tem do grupo, assim, não existe, cara, não existe pros caras, assim. Porque é muita coisa, né? A autoridade mesmo, assim, ela é sempre maior que um e menor que muitos, né? E a Terra é muita coisa. Pode crer, que maneiro. Porque eu acho que a gente, mais kantianamente, eu tô meio bitolado com Kant, assim. Então, quando eu falar kantianamente, eu falar... Oi? Conta pra gente. Nada, eu tô só achando que todo mundo do século XX francês e alemão ficou tentando dar conta dos limites que Kant colocou, assim, né? E eu acho que é a nossa... Inclusive o Guattari, assim, curiosamente, bem no final da vida, parece uma vibe muito kantiana, assim, no inconsciente maquínico dele. Não kantiano, né? Mas discutindo com Kant. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu acho que é um problema nosso, branco ocidental, tá ligado? E eu acho que isso permeia o pensamento ocidental, que é esse lugar da coisa que é inacessível de se conhecer. O das Jing, né? A coisa que você vai criar vários juízos, vai criar várias sínteses do conhecimento, mas a coisa em si não se apreende. Entendeu? Isso é base kantiana, assim, pelo menos na leguice minha. E todo o desdobramento disso, né? E eu acho que tem um limite do nosso modo de ver o mundo que é muito desvinculado mesmo da vivência, muito desvinculado da coisa, não consegue permitir se misturar a coisa nesse sentido. Acho que é muito difícil pra gente, né? Por isso, toda a neura de neutralidade, seja na filosofia, seja na ciência. E aí, de forma que, quando começam os estudos, principalmente etnográficos,
a gente se debruça sobre esse grande problema, assim, como é que você consegue acessar outros mundos sem considerá-lo que é uma coisa inacessível, por exemplo. Sem considerar que, essa experiência humana de não acessar a coisa é uma experiência, na verdade, ocidental, poder se ver num espelho, sacou? Não, na verdade, tem outros povos que estão acessando a coisa. Não tem essa história de inacessibilidade de conhecimento, sacou? E, por outro lado, se vê como possibilidade de fazer algum tipo de troca, algum tipo de conversação, algum tipo de diálogo com outras culturas, com outros modos de pensamento, com outros modos de existência. Acho que esses são os dois problemas que a gente esbarra, assim, sabe, no pensamento ocidental contemporâneo. Estou escrevendo sobre isso. Então, foi legal, cara. Porque, pô, enfim. Mas os Guarani, para muita coisa, eles falam que eles não sabem. Né? Pode crer. Enfim, nem esses deuses, assim, eles sabem de fato como que eles são, né? Uma vez um grupo de jovens se levantou assim, e perguntou: não, mas como que é Nyanderu, né? Tipo, ele é barbudo, ele é moreninho, baixinho, né? Tipo assim, como que é Deus, né? E aí, tipo assim, a questão toda é essa, né? Os velhos também não sabem. Pode crer. Porque, e aí, enfim, eu fui entender isso ao longo do processo, né? Ao longo do campo, né? Que eles estão falando não sei, assim, mas não é não sei como a gente diz não sei, assim, né? É o não sei que faz com que essa disjunção se reatualize como maneira de lidar com o outro, assim, né? Então, eu não sei porque isso não é objeto de conhecimento, isso é só objeto de uma relação intensiva, né? Então, as pessoas não sabem na medida que quem sabe, na verdade, são os duplos que a pessoa tem, que vai, de uma certa maneira, transpor, assim, ao mundo que é incomensurável, né? Então, em vez de estabelecer uma relação que é inacessível, e a gente vai ou construir uma máquina megalomaníaca para lidar com isso transcendental, ou é inacessível, e a gente não vai lidar com isso, o que os índios apontam é inacessível, e por isso a gente não sabe se a gente vai se relacionar com isso. De maneira intensiva, mas não de maneira extensiva cognitiva, né? Não, faz todo sentido. Pô, boto muita fé. Porque o que eu estava pensando no ensejo anterior é que eu acho que a gente, como branco ocidental, o nosso pensamento vai, e essa é a crítica do Deleuze e do Guattari, mas principalmente do Deleuze com relação ao kantismo, que ele fala que é filosofia de Estado, né? Filosofia burocrática, né? Sim. Então, por exemplo, a palavra terra para a gente remete ao quê? A um terreno geográfico descrito, delimitado, ou a Terra como essa massa global, né? O planeta Terra, né? E aí quando eu pergunto assim se a Terra circula entre eles, aí você fala, não, na verdade é sempre, ao mesmo tempo, mais e menos, né? Que você falou, como é que você falou? É maior que um e menor que muitos, né? E tem muito a ver com o próprio processo nomádico deles, né? De produzir um certo deslocamento, assim, na existência, não? Essa palavra não é uma palavra muito boa, assim, mas sim. Tá, fala aí uma palavra, como é que você entende, assim? Eu entendo como caminhada mesmo. Essa é a palavra que eles usam, né? Entendi, pô, mais justo. Nomádica é da minha referência mesmo. Os outros povos são meio chatos. Não, mas esse processo de deslocamento, assim, mas você tá falando caminhada, né? Pode crer. Não, isso aí é meus vícios delezismo, que é muito doido, mas aí eu acho que é interessante quando o Deleuze e o Guattari, acho que eles tentam se deslocar um pouco do pensamento ocidental para constituir a ideia do território. É isso que esse capítulo está trabalhando muito bem, assim, como assim está falando, cara, o território não é uma área geográfica. O território só é uma área geográfica delimitada quando já começou um processo de aparelhamento do Estado. Que aí você tem que sedentarizar o processo, você tem que segregar, fazer disjunções exclusivas, né? Tipo, não, até aqui é nosso território, até aqui pra lá não é mais. É legal. Que aí, na ideia deles, eu acho que território é muito mais a questão da ligação da máquina social com a máquina desejante, assim, o que isso faz funcionar. Então, bora lá. Onde é que a gente tá? Portanto, é isso? Isso. Portanto, é forçoso que a aliança seja representada miticamente como sobrevivendo a um certo momento nas linhas filiativas, embora em outros sentidos já esteja aí desde sempre. Depois eu queria te perguntar esse termo mesmo, assim, que eu sou bem leigo com relação a ele, da filiação e da aliança, assim. Qual que seria? O que foi? Não, te perguntar numa posta, se você também não quiser, não souber responder, tá tranquilo. Curiosidade mesmo. Vamos seguir. Vamos seguir. Griolho conta como, entre os Dogons, algo se produz, num certo momento, no nível do oitavo antepassado. Um descarrilhamento de disjunções que param de ser inclusivas, que devêm exclusivas,
daí um desmembramento do corpo pleno, uma anulação da gemelidade, uma separação dos sexos marcada pela circuncisão, mas também uma recomposição do corpo num novo modelo de conexão ou de conjugação, uma articulação dos corpos por si próprios e entre si, uma inscrição lateral com pedras de aliança articulatórias, em suma, todo o marchê de aliança. Nota de rodapé 14. Dieu de, o deus da água. O Dieu de. Especialmente a página 46 e 52. Cara, essa archê da aliança aqui é o que eu tô pensando? O que você tá pensando? A arca. Não, a palavra arquê deriva do grego arquês, com sentido de origem, princípio, começo. Todo um começo da aliança. Porque, cara, os mitos, eles são momentos, assim, que, enfim, os animais são humanos, os humanos são animais, e as alianças, né, elas são todas colocadas, né? Por isso que o parentesco é uma atualização, assim, do mito. Ele extrai, né, desse fundo mítico, onde que as alianças são bastante generalizadas, né, por uma disjunção, né, é isso que ele está falando, né, exclusiva, aí no caso. Porque o mito trata desse momento, né, em que os animais deixam de ser humanos, né, e passam, de uma certa maneira, a ficarem exclusivamente nos seus corpos. Né? Pode crer, cara. Então, pelo menos eu entendo dessa maneira. Eu não conheço uma etnografia, né, sobre os Dogons exatamente, assim, né, mas isso é um tema bastante recorrente, né, entre os povos indígenas. Né? Ou seja, um tempo em que as relações, assim, vão se tornar exclusivas, né, que é o final do mito. Pode crer. Pô, me dá uma ideia, sabe, de quê? De empilhamento de intensidades, assim. E aí tem uma hora que a pilha fica muito grande e aí precisa de um outro suporte, sacou? É quase como se você fizesse blocos, assim, né, de parentesco, dívidas, blocos de rememorações mesmo, né? Tipo, com relação ao meu tetra, né? Não sei, viajando mais uma maneira ocidental. Assim. Eu entendi assim. E aí chega uma hora que tá tão distante o processo de produção, ao mesmo tempo de junção inclusiva, que começa a oscilar, e aí você coloca um outro forro para zerar o processo, e aqui embaixo vira uma coisa quase que arcaica, nesse sentido de princípio, né? De origem, né? De originário, assim, né? Quase como se aqui a gente precisasse de... Como se esse chão do mito mais arcaico fosse mais sólido. Tá entendendo? Pela constância, pela repetição. E agora a gente pode acumular outros blocos intensivos de relações, muitas aspas, humanas, assim, tá ligado? É engraçado que ele tá falando aqui, né, sobre uma inscrição lateral com pedras de aliança, né? E eu acho que no começo do parágrafo, né, acho que era sobre isso que ele tava falando, né? Uhum. Que são conexões laterais nessa própria rede que atribui a si próprio, né? Uhum. Eu fiquei pensando nos dois tipos de relação, e talvez seja esse ponto, assim, talvez as inclusivas, intensivas inclusivas, seja essa insensibilidade do presente, mas talvez com insensibilidade das relações do presente, mas inclusive com as memórias do presente, e que chega um ponto que essa disjunção e essas alianças se tornam... Desculpa, essas alianças se tornam disjunções exclusivas, nesse sentido que você está falando, assim. Chega um ponto que cinge. Uma hora chega a história dos deuses, outra hora chega a história dos humanos. Assim. Vocês não entendem, mas diga mais. Tipo, como se tivesse uma distância desse tempo que vai passando, e uma distância com relação às gerações, que ali opera-se uma disjunção exclusiva, onde a aliança vai ser dada, por exemplo, nisso, uma aliança mais mitologicamente explicada, tipo, animais, homens, deuses, ou algo que ou no começo era tudo junto e separa, sabe? Que vai fazer esse registro da disjunção exclusiva, sabe? Eu fico com a segunda. Dessa suposta... Eu tô falando que as duas talvez aconteçam juntas, entendeu? Porque no presente eu acho que são essas alianças que vão se construindo e vai parecendo que tudo se dá também por conta dessas alianças. Eu acho que nesse momento do texto, assim, eles estão preocupados com essa parte do inclusivo que vira exclusivo, né? Entendi. Mas isso, o contrário, é passível também. Entendi. Tanto que, pô, enfim,
tem muito caso, né, de processos contrários, né? Tipo, enfim, quando. É muita história de caçador, né? Enfim, mas tem muito. Mas o que? Falei. Os guaranis chamam, por exemplo, de Ojepotá, né? Que é quando, enfim, um homem vai na mata, né? E ele vê uma pessoa, né? Uma mulher. E aí, na verdade, essa mulher não é mulher, né? Essa mulher, na verdade, é uma onça. É sogra dele, né? Ou afim, né? Enfim, que se remete a uma inclusividade que estava posta no mito, né? Então, enfim, nessas situações liminares, assim, né? Essa inclusividade retorna, né? Enfim, essa exclusividade nunca é estabilizada, né? Essa é a verdade. Ah, sim. Por isso que enfim, essa aliança lateral com as pedras, né? É uma coisa que está posta virtualmente, né? Mas ela vai, de uma certa maneira, ser regressiva em alguns momentos. Sim. Você já leu o Genealogia da Moral? Nunca tive minha fase Nietzschiana. antiga. Pô, mas vale a pena, sim. Eu acho que tem um processo. Porque a gastação deles é que eles estão fazendo muito uma referência ao genealogia. Aí, tempo voa que a gente se diverte. Vou dar só um chorinho aqui de segundo a gente terminar esse parágrafo, rapidão. Porque o Nietzsche tem essa teoria, né? Essa hipótese de que as gerações vão passando e chega um ponto que você sempre vive, a ideia do Nietzsche, tá? Sempre vive uma relação de dívida com os ancestrais. Principalmente se você tem a bonança no presente, você tem mais dívida ainda com os ancestrais. Você fala, caraca, que bom que, porra, a gente consegue tudo isso aqui, porque que massa, nossos ancestrais deram o chãozinho pra gente plantar e colher bonito essas maçãs. Se o tempo é de penúria, há a tendência de esquecer dos ancestrais. Vai do Nietzsche, né? Desendividar-se com os ancestrais. Só queria falar que tem um crescimento dessa dívida, por questão de tempo, por tamanho de crescimento de algo, de fortalecimento de um povo, que aí os ancestrais vão se distanciando ao ponto de virarem deuses. Essa é a ideia da ancestralidade, da origem dos deuses para o Nietzsche. Sacou? Esse divinizamento, assim, do que foram os ancestrais. Não, é o Nietzsche, não estou falando que eu concordo. Assim, que é não sei, o antropólogo, o meu advogado falou que eu não posso opinar. Não, pô, fala aí, cara. Sei, eu teria que ler o Nietzsche, né? Pode Mas, crer. a princípio, não tem sentido nenhum para mim, né? Eu acho Pode crer. porque não tem dívida, né? Uhum. Enfim, e essa transformação de antepassados, né, em deuses, acho que é um processo mais complexo. Pode crer. Mais questões, né? Eu acho que não tá nessa chave. Pode crer. Acho que começou falando dos Dogons, assim, acho que os Dogons não... Porque essa distância, ela, tipo assim, a distância entre, sei lá, o meu avô e às vezes um conto mítico, às vezes é a mesma coisa. Sim, mas eu acho que isso se reflete super nessa coisa do corpo plano da Terra, da emanência dele. Não estou dizendo que são coisas que, principalmente no registro do corpo plano da Terra, não são coisas que se excluem. Eu acho que, tipo assim, quando a gente está falando isso, e eu acho que o Deleuze e Guattari estão pensando, é claro que eles estão se remetendo, eu acho que tem tempo tudo isso. Há uma hipótese etnográfica antropológica, inclusive de povos que não são ocidentais, mas ao mesmo tempo para chegar numa crítica do cristianismo e do capitalismo, entendeu? E aí, nesse sentido, tipo assim, por que o cristianismo criou esse Deus? Assim, por que a gente ainda se orienta, o capitalismo contemporâneo, lei de capitalismo de 2023, ainda tem uma religiosidade que aí sim é baseada na dívida, né? Nesse sentido. Mas o Nietzsche não era antropólogo, a gastação deles é que o Nietzsche é o maior antropólogo que já teve. Tem isso, né? Essa gastação. E aí eu acho que essa distância não quer dizer que segregue de uma vez, não acho que seja isso, pelo contrário. Do tipo, opere uma disjunção exclusiva definitiva. Não é isso. Mas se há lugar para uma disjunção exclusiva, seria talvez nessa distância. Mas Archê também eu lembrei de Arca. Esse que estavam gastando coisa de Arca de Noé. Que também é um reboot, né? Um reset da humanidade. Parece que não tem um pré-socrático, né? E ao mesmo tempo gregão, né? Tem aquela expressão, né, do Perclass, né? Tá tudo no mesmo lugar e não tá em lugar nenhum, né? Esses elementos, eu acho que esses elementos que deveriam estar presentes em todos os momentos da existência. Calma aí, que você tá ligeiramente travadinho. Voltou. Não, deu um Wikipedia aqui, né? Fiz a bola da casa, né? Abre aí, meu. Pesquisa.
mas está aqui como... Eu perdi a água. Está aqui como esse elemento que está presente em todos os momentos da existência, né? Pode crer. O archê? Uhum. Pode crer. No Jung, o arquetípico vem daí também, né? Dessa coisa arquetípico, né? É uma palavra importante. E aí talvez tenha uma etimologia da palavra arca, né? Não sei. Bom, vamos lá para a gente terminar esse parágrafo, tá? As alianças nunca derivam e nem se deduzem das filiações. Mas, posto esse princípio, devemos distinguir dois pontos de vista. Um econômico e político, segundo o qual a aliança existiu sempre, combinando-se e declinando-se com linhagens filiativas extensas, Sim. que não lhes preexistem num suposto sistema de dado em extensão. O outro, mítico, que mostra como a extensão do sistema se forma e delimita a partir das linhagens filiativas intensivas e primordiais, que perdem necessariamente seu uso inclusivo ou ilimitativo. Você disse um sim, é isso? Concordou? É isso, concordo. É isso, eu concordo. Vamos botar aqui do lado. Matheus concorda. Bom que tá concordado. Eu acho que ficou claro, né, no que a gente estava trocando ideia, assim. Sim. Então... Cara, a aliança, ela é estritamente econômica, né? Conversa, só para fechar e aproveitar a sua participação também, cara, te explorar nesse sentido. Qual que é a diferença de aliança e filiação, assim, como é que esse termo circula? Por tudo, né? A aliança é afim e filiação é consanguínea. É a diferença. É a diferença entre os meus parentes, né, que formam comigo relações de convivialidade, né, por exemplo, né, meus tios, meus primos paralelos, meus cruzados, né? Em alguns casos, né, evidentemente. Claro. Mas, acho que não foi um exemplo muito bom, mas da alianças é o resto, né? E é o resto que é, de uma certa maneira, onde se recai a importância, né? Mas eu estava falando que ela é essencialmente econômica, né? Porque para as populações indígenas, né? O casamento ele é bastante econômico, né? E ele é só isso também. É só isso, às vezes? É só isso também. Sei lá, um casal, né? Ele mantém uma série de trocas, né? Mas eles não têm uma certa... como eu posso dizer, sem cometer crimes contra a humanidade aqui. Mas... Uma camada afetiva relacionada assim. Não tem isso, né? Não tem isso, não. Inclusive é estranho, esquisito para eles, né? A ideia de apaixonamento, de namoramento para casar, assim, né? Não, os Guarani uma vez tentaram me convencer que, casal, né? De que eles não conversam entre si. E que é completamente adequado, assim, né? Completamente adequado. Né? Não uma parte eu acho honesto, assim, eu acho. Mas eu entendo que tem uma complexidade própria, né? Não vou romantizar o processo. Não, mas problemas, pode. Não, mas é porque eu acho meio hipócrita, né? A gente tem uma parada, e aí é perigo de ferir mais alguns direitos humanos aí, né? Tem uns processos muito doidos, né? Que às vezes a galera vai para países do Oriente Médio, vai para a Índia, assim, e tem um costume que é fodido, assim, assustador pra gente, e é macabro, e não querendo passar pra defender. Mas do cara ver uma mulher sozinha, ou ver uma mulher acompanhada, perguntar, é sua esposa? Você fala, não, quantos camelos você quer por ela? Já meteu essa, sacou? Tipo, e é uma parada que eu já vi acontecer algumas vezes, tá ligado? Não, pô, não tem cabelo não, fica de boa, você quer trocar ideia, eu te trago. E é um processo, é isso, parece que não tem uma relação afetiva, amorosa, nem de intimidade, muito menos de respeito por esse respeito à individualidade feminina, né? Vai ter uma relação comercial nesse ato de ação, né? Desculpa, nesse ato de discurso. Não tô falando que não existe individualidade feminina para outros povos, para outros grupos. Mas é uma parada, parece estritamente comercial para formar aliança. Rapaz, falar de antropologia é difícil, né? Você vai falando assim, você tem que ficar sambando, assim, né? Para quem está só ouvindo, você não está vendo, o nosso protagonista e narrador acabou de fazer movimentos de boxe. Fazer uma esquiva, assim. Fez movimento de boxe, achei interessante, achei tendência. Mas eu tava falando que é econômico também, porque, pô, os Guarani, eles são, assim, aos termos deles, eles são monogâmicos. É mesmo? Mas o que existe é fuga, né? O que não configura o programa. Porque a relação de casamento é econômica, né? A humanidade econômica. O casamento é uma humanidade econômica. Mas, eu não sei se você ficou claro, assim, né, pra você, a diferença entre aliança e filiação, né?
Ficou mais claro ainda, ficou um exemplo legal, assim, já era o que eu imaginava, assim, mas chegou legal. Porque a diferença está na relação, porque a aliança, ela pressupõe uma certa diferença, né? Uhum, A filiação também, mas uhum, são diferenças diferentes. uhum. Boa. É isso. Mas assim, por exemplo, só um exemplo prático, talvez. Quando se propõe uma aliança do tipo casamento, entende-se que há uma diferença. Entende-se que todo mundo vem da mesma origem? Ou há uma diferença. Por exemplo, que aqui está falando, se tudo é produzido pelo corpo da terra, tudo emerge do mesmo, como é que é o nome de Deus que você falou? Os Guarani? Yanderu? Nhanderu. Nhanderu. Se tudo emerge de Nhanderu, faz sentido isso? Falar assim? O que seria isso fora do meu círculo, né? Que eu vou tentar fazer uma aliança. Também vem de Nhanderu? Cara, mas é porque o Nhanderu, ele é pura diferença, né? Ele é a diferença Aham. contida nele. O corpo do Nhanderu é diferente. Ele não é um Uno, né? É Aham. isso que esse Uno 2, né? Aham. Ele contém uma série de diferenças, né? Então, a história dos mitos não é uma história exatamente sobre ele, né? Mas são desdobramentos, né, do corpo dele, né? Enfim. Então, cada um, de uma certa maneira, vai se apropriar, né, entre aspas, né, desse fundo de diferença para construir uma vida nessa terra, né? Então, a Entendi. diferença está sempre colocada, né? E, tipo assim, não existe coisa mais diferente, por exemplo, que irmãos, né? Aham. Os gêmeos, né? Os gêmeos, apesar de eles parecerem iguais, né? Tô dando esse exemplo contrário, né? O exemplo dos consanguíneos, né? Mas Uhum. para mostrar que até mesmo dos Sim. consanguíneos existe uma diferença, né? Porque os Sim. gêmeos, para os Guarani, para boa parte dos povos indígenas, não faz sentido que eles sejam iguais, né? Porque a igualdade é um problema. Então, existe um esforço, um esforço muito grande de diferenciar os dois, né? Porque eles precisam ser diferentes, né? Um não corresponde ao outro, né? Porque eles cortam o cabelo diferente, enfim, Pode para dar um crer. exemplo, né? Maneiro. Mas, mesmo nesses casos, assim, eles estão partindo de relações distintas. Não, faz todo sentido. E você, na relação lá, pesquisando, você também era tido como formação desse fundo da diferença? Entendeu? A pergunta. É um longo assunto, é um longo assunto. É um longo assunto. Pode crer. Mas Vamos sim, lá. evidentemente. Você Pô, não está vendo que programa ainda de é um rádio aqui. podcast, é um programa de rádio. Programa de Tem rádio. nuances aí gestuais que a gente não acompanha. Mas vai lá. Mas é porque a minha relação, é uma relação de pesquisa, né? Ela só se pode dar a partir da minha diferença em relação a eles. Né? Uhum. Mas os brancos, eles nasceram eles são um desdobramento também É. enfim, os Guarani tem uma história de como os brancos surgiram, né? Legal. Quer contar? Muito longa. Porra. Vou para o próximo. Vamos lá. É desse último ponto de vista, vamos fechar aqui, que o sistema extenso é como que uma memória de alianças e de palavras que implicam recalcamento ativo da memória intensa de filiação. Com efeito, se as genealogias, filiações, são objeto de uma memória sempre vigilante, é porque já estão presas no sentido extensivo, que elas certamente não possuíam antes da determinação das alianças que esse sentido lhe confere. Enquanto filiações intensivas, elas são, ao contrário, objeto de uma memória particular, noturna e biocósmica, aquela que deve, precisamente, sofrer o recalcamento para que se instaure a nova memória extensa. Aí eu acho que essa memória extensa é essa da disjunção exclusiva que eu estou entendendo, assim. Sim, sim. Que faz a separação, né? Que faz as separações dessa diferença. Menos. É aquilo que ele tá falando de recalcar, né? É. Esse fundo inclusivo, né? Por isso que eu acho que o que o Griot falou aqui, depois da oitava geração, tem um certo corte. Assim. Uhum. Pode ser. Complicado nesse parágrafo, né? Um parágrafo denso, assim. Show de bola. Então é isso, cara. E aí, como é que foi? Participação. Quer fazer mais um comentário com relação ao Griot, com relação à raposa parda, com relação ao Deus da Água, a Arquê? Vamos dar um recado?
Mandar um recado para as pedras, né? Qual pedra? A pedra da pedra da aliança? inscrição da lateral. Fiquei pegado na pedra. Pô, Deve ter alguma história dos alguns com as pedras que com certeza, né, a cara? gente não sabe. Mas é isso, valeu. Eu lembrei do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também, que tem as pedrinhas. Pedra tá na moda, né? Todos. Eu não consegui assistir esse filme. Tudo, todos ao mesmo tempo, todos. Você não viu, consegui. cara? Você Eu tentei ver. Você achou. Você dormiu assim? Eu dormi. Não morreu de cringe, não. Acordei numa parte que ela tava com. Enfim, é uma parte que. Eu não lembro. Enfim. Uma parte muito esquisita. E eu fiquei. Não vou assistir esse filme, não. O filme é todo meio esquisito, assim. Mas ele tem uma vibe. Na verdade, saíram 2 filmes, né, ano passado. Um bem. Esse é Mommy Issues e o FT Sun é Daddy Issues. Aí tem opção pra cada complexo de Ed pra se virar. Pô, a FT Sun. Gostou? Você achou ruim? Gostei. Gostou? Acho bom. Acho bom. A FT é bonitão, né, cara? Pô, bonito, né? Enfim. É um filme bem. Acho que é um filme despretensioso, bem construído. Exatamente, né, cara? Exatamente. Sim, não é uma. É porque é isso, os dois são filmes sobre família. Só que em um, a família precisa ser resolvida a partir de um grande delírio sobre física, né? Multiverso, tudo mais. Porque a física ali tá, assim, para consolar uma instituição familiar, né? E no outro caso, você tem uma memória completamente fragmentada. Enfim, de uma criança, né? Eu achei o filme sobre o olhar de uma criança. Eu acho, inclusive, teve um debate, né, você não chegou a ver todo, né, mas um pequeno debate se Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo era muito edipiano, e eu concordo, ele é bonito, eu me emocionei e tal, mas, porra, você tem todo um multiverso, onde todos os multiversos, o problema é a família nuclear. Tá ligado? Pô, eu fiquei, caraca, aqui entre a gente já não... Assim, já não é o grande problema, né, já estamos querendo sair dessa, né. Agora, aí você fala, pô, mas FT Sun também é filho e pai, mas, meu irmão, tem toda a questão da memória não humana ali, uma memória não extensiva, sabe? Das memórias intensivas e que estão mediadas pela máquina, até, né? Que é coisa da câmera. Tem uma parada muito foda no FT Sun, não sei se você reparou, que são 2 memórias que se contrapõem, a diretora muito sagaz, que é a memória que ela tá lembrando dela mesma, e aí a fotografia estabiliza, a fotografia é ela toda séria, ela toda mais madura, assim. E quando ela se mostrou na câmera, ela parece a criança idiota de 11 anos, tá ligado? Como qualquer outro de 11 anos, a câmera não seria, tipo, banguelinha, retardada, assim, tipo, tal. Aí, eu acho muito mais intenso, não pode falar nada. É mimimi, Matheus, é geração mimimi. Retardado não no sentido de doença mental. Disclaimer. Disclaimer, parênteses. E agora, olhar para o ouvinte, que ele, em vez de fazer uma posição de boxe, ele fez uma posição de nocauteado. Envergonhamento, assim, abaixei a cabeça, assim. Foi nocauteado, é verdade, foi nocauteado pela semântica desautorizada do Homem Branco. Mas enfim, mas não me senti. Mas enfim, eu acho um filme superior, assim, muito bonito. É isso. Acabamos? Pô, deixa eu fechar a gravação, então. Não ajudei muita coisa, né? Mas... Pô, ajudou muito, não é até doido. Você gostou de participar? O importante é isso, o importante é se divertir. Esqueci da minha época, eu lembrei da minha época de ensino fundamental, né? Que tinha ditado, né? Eu era completamente dissociado da realidade desse momento. Não, cara, eu achei você muito participativo, pelo contrário, eu acho que super elucidou e exemplificou de maneira muito magistral, assim, com a sua pesquisa. Espero que a pesquisa caminhe bem. Quem quiser saber mais sobre sua pesquisa, o que faz, assim, ou não faz? Não faz. Não faz, então fica no mistério. Mas é isso, você quer falar nem de onde você faz mestrado e nada, tá tranquilo. Tá tranquilo. Então, tá bem. Outra hora a gente aparece aí e fala. Tá. Talvez eu vou trazer um colega meu aí. Pô, vamos ver. Mas... Um abraço, Breno. Trazer participações. Pô, e o Matheus prometeu aí a participação de um colega da antropologia mais deleuziana ainda. Você tem uma linhagem antropológica, assim? A minha linhagem antropológica é Guarani, né? Pô, é porque esse dia da minha namorada a minha namorada e o Breno estavam discutindo, né? E eles eram assim, ser o maior fake deleuziano que existe, né? Pô, eu não sou deleuziano, eu faço aquele corte, né? Eu faço etnografia com os Guarani, né? Trabalho com eles. Os Guarani resolveram falar sobre
capitalismo, né? Amanhã eu tô viro marxista. Mas tem alguma influência teórica para você, assim, você sente dos seus estudos de antropologia, que você, mas nem tanto de referência, mas de afinidade? Você fala, cara, eu gosto de ler, assim, gosto de ler mais. Faz, quando eu tava em campo, né? É difícil, né? Porque é isso que eu tava falando, a gente tava falando sobre isso antes, né? Quando a gente vai pra campo, a gente não pensa em nada, né? Uhum. É muito esquisito, né? Você não tem ideia nenhuma, né? E, pô, teve uma vez que eu peguei muito, assim, pegar abelha, né? Pegar abelha no ato, né? Que é uma parada doida, né? Você anda 8 horas sem comer, acha um negócio que você não vê, que vai dizer exatamente onde que é, e você vai cavando, né? Lapidando a madeira para tirar, enfim, o ninho, né? É uma baleia sem ferrão, né? Você vai tirar uma série de potes, assim, né? Que É bom. muito... Pode Pô, crer. e tipo assim, pô, você não tem ideia nenhuma, você só quer pegar o mel e ir pra casa, né? Pode crer. E, pô, a única coisa que me ocorria, assim, né, não era nem um aspecto teórico, assim, né, mas era uma frase do Pierre Classes, né, que ele fala quando ele vai fazer uma expedição de encontrar um desaparecidos, né, entre os Guayaqui, e eles vão correndo, né, uma espécie de atletismo selvagem. E aí ele diz que a sensação dele, né, é de estar nu como um verme, exceto disso, né. E aí, pô, a única, sabe, a única frase assim que me ocorreu com o em campo era essa, né? Nu como um verbo. Pode crer. Porque Pierre Classe me ajudou quando ninguém mais quis, assim. Então, Então, acho que diz respeito de uma afinidade, diz respeito de uma afinidade. Enfim, gosto muito dos clássicos. Eles erraram, mas eles erraram tentando acertar. Não A é. ideia de sociedade não faz sentido, mas, pô, os caras são foda, né? Infelizmente morreram muito cedo. Pô, e o clássico principalmente, né? Eu gosto da ideia de, tipo, na hora do aperto, o que te vem talvez seja o que te construa maior afinidade, assim. Acho que na hora do... Quando nada mais é lembrado, né, o que vem, assim, que talvez seja uma, eu chamo de leitura visceral, assim, sabe? A parada tá tão intrincada que você tem que estar todo fudido. Não, pra caralho. Clássicos é a única coisa que eu não esqueço. Assim. Porque também tem uma viagem, né, de ler, não é questão de... Eu não acredito nessa coisa de linhar, né, seguir linhagem nesse sentido, acho meio idiota, assim. Mas eu acho que tem leituras que nos impactam, né, nos formam pra caramba. Você pode crer. Leiam Clastres, Crônicas do... Como é que é? Crônicas dos... Crônica dos Índios Guayaqui. Recomenda? Se isso não foi uma recomendação, eu sou uma geladeira Brastemp. Então, com sibilos de ironia e de cinismo, estamos aí com a recomendação de literatura. Mas é isso. Obrigado, Matheus, pela participação. Pelo contrário, cara, você é super ajudou, assim, foi muito legal. E esse capítulo é muito difícil, assim, porque no curso de psicologia a gente tem 2 aulas de antropologia, né? Antropologia cultural e introdução à antropologia. Que horrível, eu já fui monitor dessa disciplina. É mesmo? Eu acho divertido, cara, gostei, mas eu achei curto, assim. Mas foi muito importante para dar uma palavra na moda. Desconstruída. Desconstruinte. Leia aquele texto do Sonacirema lá, tá ligado? Qual? Aquele que é um texto, spoiler, hein, galera? Spoiler. É um texto que você vai estudando como se fosse uma cultura muito exótica. Não. Tchau. Acabou o programa, galera. Olha, se você está ouvindo esse programa, chegou até aqui, né? Você aguentou, né, uma ridicularização do todos em lugar ao mesmo tempo, né? Pode ir embora. Isso aqui não existe, entendeu? Isso é um crime contra a antropologia. Sonacirema. Não. Para quem não sabe, o nosso amigo aqui, né, está se referindo a um texto supostamente... Não, pô, esse programa tem o quê? 2 horas? Não, ele vai ter 1 horinha, assim. Ninguém vai chegar nessa parte, pode ficar tranquilo. O ritual do corpo entre Sonacirema. É do Ricardo Arthur, esse texto. Divulguei. Cara, se eu sou editor desse programa, eu corto. Mentira, não corto não. David, calma aí, eu vou parar a gravação, mas vou despedir de vocês, espera aí. Tem essa parte desse do governo.